Fala galera, tudo beleza? André aqui. Hoje eu quero fazer um vídeo falando um pouquinho sobre diferenças culturais que eu percebi entre onde a gente morava, em Blumenau, no Brasil no geral, com aqui em Chicago, nos Estados Unidos. Acho que, assim, o ponto de vista vai ser mais da região de Chicago mesmo, porque eu sei que existem outros lugares aqui que tem coisas culturais diferentes ainda do que a gente vê por aqui, mas eu acho que de uma forma geral reflete um pouquinho como é no país todo, né? Então, vamos lá? O primeiro tópico que eu queria falar aqui é sobre as pessoas no geral. Às vezes a gente ouve no Brasil pessoas falando assim que aqui nos Estados Unidos as pessoas são frias, que elas não se importam com os outros e não sei o quê. Aquilo que a gente notou é um pouquinho diferente disso. A gente nota que as pessoas são de uma forma geral mais diretas. Então se elas querem falar alguma coisa pra você, ou se elas não querem ir em algum lugar, aceitar um convite, algo assim, geralmente elas não vão ficar assim, ah meu Deus, mas eu tenho esse compromisso e não sei o que, dando mil desculpas. Às vezes elas podem até falar, eu não posso por causa disso, elas podem até dar um motivo, mas elas não vão ficar assim contornando muito antes de realmente falar pra você assim, não vou poder ir, não vai dar. Mas isso elas fazem de uma forma educada. Ser direto não quer dizer ser mal educado, né? De uma forma geral, acho que as pessoas são bastante educadas aqui, realmente só um pouco mais diretas do que a gente está acostumado. Isso leva também quando vai dar oi, tchau e tudo mais. Nem sempre as pessoas se cumprimentam dando a mão, abraçando. Não que isso não exista, mas geralmente isso é reservado para quando você já tem mais intimidade. Na verdade, dar a mão quando você acabou de conhecer alguém, geralmente vai lá, cumprimenta, aquele cumprimento mais formal. E depois, no trabalho e tudo mais, é oi, tchau. Às vezes algumas pessoas até saem sem dar tchau. Mas no time, por exemplo, onde eu tô trabalhando, as pessoas até cumprimentam bastante, oi, tchau. Eu acho que a gente acabou formando assim um grupo que tem bastante entrosamento e a gente tem um companheirismo um pouco maior, mas não é de se estranhar quando vê assim que alguém simplesmente foi embora. Não é que a pessoa tá sendo rude, mas é só realmente aquela diferença de cultura onde as pessoas estão acostumadas a nem sempre cumprimentar, né? E aí, por outro lado, uma coisa muito interessante que a gente percebeu é que as pessoas têm um costume de elogiar bastante aqui. Vamos dizer, às vezes você tá andando por aí num shopping, numa loja, até mesmo na rua, aí você tá usando aquele casaco legal, alguém para você e fala assim, nossa, que casaco legal, gostei bastante. E continua andando, sabe? Isso é uma coisa que, não que nunca tinha acontecido comigo no Brasil, mas era bem raro e aqui acontece bastante. Inclusive, a gente meio que adotou isso, a gente achou legal, e quando a gente vê alguém assim que tem um cabelo legal, uma roupa legal, um sapato, sei lá, qualquer coisa, a gente pega e fala assim, nossa, que legal tal coisa, porque a gente achou bacana, sabe? Uma forma assim de repente até fazer o dia da pessoa ficar um pouco melhor. E ainda por outro lado disso, existe bastante no Brasil aquela coisa assim de às vezes homens mexerem com uma mulher na rua, alguma coisa assim. E isso foi uma coisa que a gente não viu nenhuma vez até aqui. Algumas vezes já, inclusive, homens elogiaram, por exemplo, alguma coisa da minha esposa, como uma bota, um casaco, mas sempre foi de forma extremamente respeitosa. Nunca chegaram cantando ela nem nada disso, então achei isso bem interessante, sabe? Esse respeito que existe de uma forma geral. Aqui, pelo menos em Chicago, existe uma diversidade cultural muito grande. Eu sei que em outros lugares dos Estados Unidos existe ainda mais diversidade do que aqui, mas eu sei que existem pessoas de tudo que é lugar do mundo, tem bastante gente da Índia, tem bastante gente do México, eu já encontrei alguns brasileiros por aqui, tem várias pessoas de países asiáticos, países africanos, da Europa até não tem tanto assim, mas essa diversidade de cultura, de pessoas de tudo que é lugar, faz com que as pessoas tenham muito pouco preconceito, pelo menos eu não consegui notar até agora. Então as pessoas saem na rua com cabelo diferente, roupa diferente e ninguém dá bola, sabe? Não é aquela coisa que todo mundo fica olhando, nossa, olha lá, aquela pessoa tá de um jeito diferente. E querendo ou não, isso é legal porque as pessoas podem ser mais autênticas e não precisam se preocupar assim com o julgamento dos outros. E o que leva a outra coisa que a gente reparou aqui é que muitas mulheres, isso se aplica mais a mulheres mesmo, usam coisas como peruca, unha postiça, cílio postiço. Eu sei que isso existe no Brasil também, mas elas usam assim no dia a dia, no normal, indo pro trabalho, indo para uma loja, na rua, fazer qualquer coisa, e elas fazem isso. No início até a gente teve um impacto, assim, a gente não estava acostumado a ver aquilo. Agora já se tornou normal, mas é também bem interessante como entra naquela parte de não ter julgamento. As pessoas simplesmente andam assim e ninguém dá bola, sabe? Aquilo se torna normal e, afinal de contas, o que é o normal também, né?
Tem uma coisa aqui que a gente gosta bastante, que são dois, pelo menos nesses dois grandes eventos que acontecem, que é o Natal e o Halloween, Dia das Bruxas, né? Eu sei que no Brasil é bem comum as pessoas enfeitarem tudo por aí de luzes natalinas e tudo, então isso meio que é parecido, né? Apesar de que aqui, às vezes do lado de fora, as pessoas realmente fazem o seu jardim inteiro cheio de decoração e tudo mais, mas no Halloween elas fazem a mesma coisa. Às vezes você vê uma casa inteirinha decorada, coisa pra tudo que é lado, e às vezes alguns bonecos, aqueles que vem o vento por baixo, não é necessariamente inflável, mas é um boneco que fica soprando ali o vento e ele fica lá no alto, assim, bem grande, cheio de luzes e coisa, e as crianças realmente saem na rua para fazer o famoso trick or treat, né? Então isso é uma coisa bem bacana ver assim o movimento acontecendo. No último Halloween que teve, a gente saiu com o nosso filho e com um amiguinho dele e com os pais do amiguinho. Então foi bem legal, as pessoas são bem receptivas quando a criança chega na porta delas para pedir doçuras ou travessuras e estão já preparadas e tudo mais. Então é bem bacana assim. Durante o verão aqui, é muito comum você encontrar festivais de rua para tudo que é lado. Eu sei que no Brasil existe eventos como Carnaval, lá do sul onde eu venho em Blumenau tem Oktoberfest, tem várias festas alemãs ali ao redor, tem tantas festas diferentes por aí, né? Mas basicamente quase todos os dias, ou pelo menos todos os finais de semana durante o verão, tem algum evento de rua acontecendo ou algum evento em algum parque, até porque aqui tem parque para tudo que é lado. E isso é legal porque se você estiver querendo passear bastante, de repente, como eu tenho filhos, levar para alguma coisa diferente para fazer, que não seja sempre o mesmo parquinho para ir lá no balanço, escorregador, você tem essas opções. Agora falando um pouquinho sobre bichinhos. Uma coisa interessante que a gente viu aqui é que as pessoas realmente levam seus cachorrinhos para passear diariamente. A gente tem vizinhos aqui que todo dia religiosamente a gente vê saindo, mesmo que esteja nevando, às vezes até colocam tipo uma luvinha, um sapatinho no cachorro para não gelar muito a patinha. E tem vários parques de cachorro aqui, onde as pessoas levam o seu cachorrinho lá para confraternizar com outros, para socializar e tudo mais. E também é bem comum as pessoas levarem seus cachorros para essas escolas de adestramento. Eu lembro que uma vez eu até queria adestrar o cachorrinho que a gente tinha na época e era difícil achar uma escola, é caro e tudo, mas aqui tem várias dessas escolas e é bem comum as pessoas levarem. Uma outra coisa cultural daqui é você morar em alguma casa, você está ali na sua vizinhança e você tem filhos, em vez de você pedir para os seus pais cuidarem, alguma coisa assim, se você quiser sair, fazer alguma coisa, é bem comum às vezes você meio que contratar um adolescente, uma adolescente que mora ali na vizinhança para cuidar dos seus filhos enquanto você está fora. Então dá ali uma graninha, a pessoa fica feliz, né, de poder gastar uma coisinha a mais ali, de repente fora de uma mesada, que tem alguma coisa assim. Claro que isso é feito quando você conhece a família daquela pessoa, você sabe que vai estar em boas mãos, com segurança e tudo, mas é uma coisa que eu lembro de ter visto pouquíssimas vezes acontecer no Brasil, então achei interessante também colocar aqui essa diferença. Os dois últimos tópicos, então, que eu queria falar, um deles é sobre refeição. Refeição aqui, principalmente em se tratando de final de semana, existe o famoso brunch, que é o breakfast mais lunch, né? Que é café da manhã com almoço. É engraçado porque no início eu achei que isso realmente era assim, quando a pessoa come lá pelas 11 da manhã, 10h30, 11, alguma coisa assim, e já faz assim um café da manhã e almoço junto. Ele surgiu dessa forma, mas na verdade acabou se tornando um tipo específico de refeição que as pessoas comem a qualquer horário do dia, pode até ser perto da janta, algo assim, que são aquelas refeições servidas nos famosos diners. Quando você está assistindo uma série, um filme, e aí então a pessoa entra lá naquela espécie de lanchonete, que tem ali as mesinhas, passa uma pessoa servindo café, aí eles pedem aquele famoso ovo com bacon já no café da manhã. Então essa é a refeição que é bastante conhecida como brunch, e as pessoas gostam bastante. A gente também aprendeu a gostar disso, porque você vai nesses lugares, geralmente tem um preço acessível, bastante comida é gostosa, tem assim um certo ar de mais ou menos comida caseira, não aquela comida caseira que a gente está acostumado no Brasil, né? Mas é uma comida que você pode facilmente, na maioria dos casos, preparar na sua própria casa. E o último é uma coisa que a gente acha um pouco estranho, mas é sobre bebida alcoólica, que na verdade isso é lei aqui, né? Que você não pode andar na rua com a bebida alcoólica exposta. Você precisa estar com tipo um saquinho de pão envolvendo garrafa ou a latinha de cerveja, seja lá o que for. É meio estranho, né? Às vezes até quando a gente vai no mercado, quando eles colocam primeiro nesse saco, depois colocam na sacola e aí você leva embora. Todo mundo sabe o que tem ali dentro, mas existe essa lei, então ela tem que ser seguida. Então é isso que eu tinha para falar hoje.
Se você tiver curiosidade sobre alguns desses tópicos que eu falei aqui, deixa um comentário aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. E se gosta do canal de uma forma geral, não se esquece de se inscrever. E a gente se vê na próxima. Valeu!